Começamos a gravar aqui, está startado aqui o Way também. Então, de novo, obrigado por vocês estarem aqui, participando de mais esse dia de aprendizado sobre a grande ferramenta MuleSoft. Para quem não me conhece, acho que boa parte já me conhece, então aqui estão meus contatos. Né? Semana passada eu completei um ciclo de 25 certificações, mas estão por vir. Então, estamos indo bastante em termos de certificações. Hoje fiz o release de mais um podcast, mais um episódio do podcast que eu falo sobre estudando para certificações, né? Falando sobre Salesforce, ele está no Spotify, Amazon, Apple, tá no YouTube também, no podcast do YouTube, então achem lá que é um conteúdo bem interessante. E, por favor, mandem feedback. Eu só vou melhorar graças ao feedback de vocês. E aí sim, nós vamos, sem delongas, deixa eu parar de compartilhar, vamos ter o Renato aqui que vai continuar dando essas aulas aí. Maravilha. Maurício, obrigado pela introdução. Boa noite a todos aí, desculpa o atraso de hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pessoal, eu já abri ali o chat de perguntas e respostas, tá? Então, tendo dúvidas, fiquem à vontade para colocar na sessão, ou também para abrir também o áudio aí e poder colocar sua dúvida, tá? Passou rápido a semana passada, né? Então, a gente hoje está no nosso 6º dia. E o objetivo de hoje é falar sobre administração e monitoramento do MuleSoft. Como nós vimos no primeiro dia, né? O MuleSoft ele tem ali algumas plataformas que compõem ele, né? Tem a de RPA, tem a de IDP. Hoje nós vamos falar especificamente da administração do Endpoint Platform, que é a plataforma ali responsável por integrações, tá? Antes de mais nada, a gente quer agradecer a presença de vocês, né? Vocês que fazem aqui essa comunidade. Muito obrigado por estar aqui com a gente todos esses dias. Caso alguém seja novo por aí, eu sou o Renato. E esses são os tópicos que a gente viu anteriormente, né? Então, se por um acaso teve algum dia que você não viu, né? Fique à vontade depois para assistir os vídeos, né? Tudo isso é gravado, tá lá no canal do YouTube do Maurício, tem também ali na página de cada dia da comunidade, né? Então, só recapitulando, a gente já teve uma introdução do que é o MuleSoft, de alguns conceitos, né? A gente sabe que o MuleSoft não é só integração, tem RPA, tem IDP, tem também uma parte dentro do Flow Builder, né? No dia 2, a gente viu ali processos de ETL, né? Extraindo dados do Salesforce, mandando ali para um banco de dados. No terceiro dia, a gente viu como consumir uma API da Receita Federal através do MuleSoft, né? Inclusive, a gente vai usar ela como exemplo aqui para a gente falar de monitoramento, né? A gente viu também no quarto dia um pouco mais sobre os conectores que nós temos no MuleSoft para o Salesforce e para o Data Cloud. E no quinto dia, né, na última sexta-feira, a gente fez ali uma integração do Salesforce com o Proteus através do MuleSoft. E hoje vamos falar de administração. Nossa agenda de hoje, tá? Vamos falar de um módulo da plataforma chamado Access Management. Acho que como o próprio nome diz, né, é gestão ali de acessos, né? Então, deixa eu ver como é que coloca usuários, como é que atribui permissionamento, né? Mas não tem só isso no Access Management, tem outras coisas lá que a gente vai ver também, né? Vamos falar um pouquinho do API Manager, vamos falar um pouquinho do monitoramento, e tudo isso a gente vai demonstrando ao longo aí da execução, né? Hoje vai ser um dia que a gente vai navegar bastante aqui na plataforma. Então, vamos começar com o Access Management, tá? Um conceito importante que a gente tem dentro do MuleSoft é o de Business Group. No Salesforce,
Geralmente, né, quando vai ser construída ali uma arquitetura dentro do cliente, se esse cliente, por exemplo, ele tem ali um grupo que tem várias marcas, né? Às vezes a gente pode colocar tudo numa org só, né? Se os processos ali forem similares, né? Ou às vezes acontece também da gente criar várias orgs no cliente, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Hoje é muito comum empresas de varejo, né? Eles também oferecerem serviços bancários, né? Então, hoje quase todas as empresas grandes de varejo, elas são também, de certa forma, uma fintech, né? Então, elas oferecem ali cartão de crédito, enfim, às vezes até oferecem empréstimo ali, serviço para você pagar boleto, né? Então, imaginemos que nós estamos no cenário de uma fintech, né? E aí a gente vai construir integrações. Imagine que nós estamos no cenário de uma empresa de varejo que também tem uma fintech, né? E aí a gente pode querer construir processos de integração que são só para a parte de varejo. E nós queremos também poder construir processos de integração que são só para a parte fintech. E às vezes a gente quer separar o acesso de cada grupo ali de desenvolvedores e de usuários, né? Em locais diferentes. A gente não quer que o desenvolvedor que cuida do varejo também cuide da parte de fintech, né? Então, nesse caso, no Salesforce, a gente às vezes até criaria outra org, não só para separar acesso, mas às vezes para separar processos mesmo, né? No MuleSoft, a gente pode ter uma mesma org, só que a gente cria business groups dentro dessa org, né? E aí, como que seria isso? Eu vou mostrar aqui na plataforma. Deixa eu ir aqui para o navegador. Legal. Cadê? Legal. Eu estou aqui na plataforma, tá? Então, esse daqui é o endpoint, tá? Se você quiser criar uma conta de teste, né? Como se fosse aí uma org de developer, é só você acessar esse site aqui, né? E aí você vai estar na tela de login, né? Eu vou até fazer aqui um logoff para vocês verem, né? Então você vai estar aqui na tela de login, né? E aí você pode fazer um sign up, né? Você fazendo aqui um sign up, você vai preencher aqui esse formulário e você vai ter aqui uma org de developer. É claro que aqui o conceito é um pouco diferente, né? A gente chama aqui de conta trial, né? Então eu vou logar aqui novamente na plataforma. Eu estou usando uma conta trial aqui, tá? E a conta trial ela dura um mês, né? Então eu estou aqui na home da plataforma, tá? E a plataforma tem aqui alguns módulos. A gente vai explorar a maioria deles aqui hoje, tá? E a gente vai começar pelo módulo de Access Management, tá? Uma forma da gente também acessar os módulos, né? A gente pode clicar aqui no atalho, ou a gente pode vir aqui no menu também, ó. O menu também ele vai permitir a gente chegar lá. Então, dentro aqui, a gente tem uma seção chamada Business Group, né? Toda organização ele vai ter um Business Group que a gente chama de raiz, né? E aí você pode criar Business Group filhos aqui, né? Então, vamos imaginar que a Lab é uma empresa de varejo, né? E ela tem também aqui uma divisão de fintech, né? Então, a gente pode criar aqui divisões, né? Varejo, né? Eu vou criar aqui as divisões, né? E aí é sempre importante ter um owner, tá? Aqui é os recursos que a gente vai disponibilizar para esse business group. Eu já vou explicar melhor o que é isso depois, tá? Então, eu coloquei aqui varejo e vou colocar aqui fintech.
né, também abaixo aqui da lab. E vamos colocar um owner. Legal. E aí, como que a gente geralmente acessa os business group? Quando a gente vai acessar algum módulo da plataforma, tá? A gente, na maioria deles, tá? Salvo algumas exceções, a gente tem que indicar qual que é o business group que a gente vai utilizar, né? Deixa eu atualizar aqui. Legal. Então a gente precisa indicar qual que é o business group que a gente vai acessar, né? Então, como eu falei, tem aqui o Raiz, né? Que é Lab, né? Que é o nome da minha empresa fictícia. E aqui tem outros dois business group. Quando eu criar alguma coisa dentro do business group de fintech, isso vai estar acessível somente para os usuários que têm acesso à fintech. Quando eu crio um recurso dentro de varejo, a mesma coisa, tá? E quando eu quero criar um recurso que é compartilhado entre os dois, aí eu crio no Lab, né? Nem todos os recursos dá para compartilhar, tá? Existe essa ressalva aqui também, tá? Mas, por exemplo, quando eu crio artefatos no Exchange, né? Depois a gente vai passar aqui no Exchange e tudo mais, aí eu consigo compartilhar, né? Então, vou dar um exemplo. Lembra que a gente criou, né, um dia aí, um conector para consultar a CNPJ? A gente também criou aqui um conector para acessar o Proteus, né? Então, quando eu crio isso no Lab, que é a raiz, isso vai estar compartilhado com os business group aqui embaixo. Então, isso ajuda demais, porque às vezes você vai ter recursos que são comuns, independente da sua divisão de negócios, né? Um componente, às vezes, de tratamento de erro, de gestão de logs, às vezes uma consulta, né, de CNPJ, e aí você pode criar isso aqui na raiz, né? E às vezes vai ter coisas que vão ser específicas de cada divisão, né? Então imagina, a divisão de fintech usa um RP, a divisão de varejo usa outra. Então dá para isolar isso, tá? E aí, voltando aqui, né? Então, sempre que a gente for criar uma API lá no API Manager, for colocar uma API em execução, né? Ou até mesmo for fazer o monitoramento, a gente consegue aqui selecionar o nosso escopo, tá? Esse, então, aqui é o Business Group. Alguma dúvida até aí? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Por enquanto, no de perguntas e respostas, não. Maravilha. Tendo dúvidas aí, nos avisem, por favor. O próximo item que a gente quer discutir aqui na administração é o conceito de environments, né? Geralmente, projetos ali de TI, né, que tem ali o mínimo de engenharia de software, a gente costuma ter ambientes de produção, ambientes de teste, ambientes de desenvolvimento. Isso é o environment na plataforma, né? Então, quando eu acesso o Runtime Manager, né, o Runtime Manager é onde os meus processos de integração estão em execução. Então, lembra que a gente fez aquele processo lá no Salesforce de passar um CNPJ, né? Ele vai lá na Receita Federal, traz as informações e salva no Salesforce. Esse processo aqui, ele está sendo executado aqui na cloud da Muli, né? E ele é composto por duas aplicações, né? Então nós colocamos esse processo em duas aplicações e eles estão em execução aqui, ó, estão verdinhos, né? Então, quando a gente acessa aqui, isso vai estar em algum business group, né? Então ele está aqui em Lab, né? Se eu acessasse o Fintech, né? Vamos acessar aqui para ver. Eu escolho aqui o ambiente, né? E ó, não tem nada. A aplicação
é um artefato, por exemplo, que ele não é compartilhado do Business Group pai para o Business Group filho, né? Então, eu tenho aqui na lateral o environment. Aqui eu só tenho o environment de sandbox, né? Deixa eu voltar aqui para a raiz. A gente vai agora criar outros ambientes, né? Então, no Salesforce, para quem já está acostumado a trabalhar com Salesforce, geralmente a org de produção é uma, né? E a org de QA, de homologação, né, de testes é outra, e a de desenvolvimento é outra, né? E a gente mantém elas ali sincronizadas, né, através de processos de DevOps, né? No MuleSoft, né, é uma org só, que eu vou subdividindo ela, né, para chegar nessa segmentação. Então, aqui eu posso compartilhar acessos entre minhas unidades organizacionais, como eu também posso segmentar acessos, né, por ambiente. Então, às vezes, um desenvolvedor ele vai ter acesso na lab somente em sandbox, né, e já na fintech, de repente, ele tem acesso à produção também. E aí, como que a gente faz essa gestão aqui de environments? No Access Management, a gente tem aqui, além da seção de Business Groups, né, que a gente viu aqui, né, a gente tem a possibilidade também de, dentro do Business Group, definir aqui o environment, né? Então, por exemplo, no Business Group Lab, eu tenho somente Design e Sandbox, né? Eu poderia renomear o Sandbox para, por exemplo, QA, né? Então, eu renomeei aqui, e eu poderia criar outros ambientes, né? Então, eu poderia, por exemplo, criar um ambiente aqui de produção, né? Vou chamar aqui de prod. E quando eu crio aqui um environment, eu preciso indicar, né, qual que é o tipo de environment. Se é um environment de produção ou se é um environment não produtivo, que é o que a gente chama de sandbox, né? O design, eu não vou nem explicar, porque isso já foi descontinuado, acho que logo, logo isso vai sumir da plataforma. Mas era antes uma possibilidade que tinha de, ao invés de você desenvolver no estúdio, você desenvolvia no próprio navegador. Aí ele chamava ambiente de design. Eu poderia criar aqui um ambiente de dev também, ó. Então, ele é sandbox, né? Então, a gente consegue fazer essa gestão. Tem algum limite de quantos ambientes eu posso criar na plataforma? Não necessariamente, tá? Não significa que você vai criar 1 milhão de ambientes, né? Mas, por exemplo, eu preciso criar 10, preciso criar 5, preciso criar 4. Ele não vai limitar aqui para você, tá? O que vai pegar é a distribuição de recursos, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Então, quando eu crio aqui os environments e eu vou no Runtime Manager, lembrando, tá? O Runtime Manager é onde está em execução aqui os meus processos de integração. E aí eu posso escolher aqui, né? Acho que o cache aqui ainda está como sandbox, né? Vou colocar aqui, ó, dev. Aí não vai ter nada. Aquele que eu renomeei é o de QA, né? E aqui, ó, QA. Agora ficou certinho aqui, né? Então a gente consegue fazer essa separação. Aí lembra que eu falei o que vai pegar é os recursos, né? Quando a gente compra o Mulesoft, né? Quando o nosso cliente ele compra o Mulesoft, ele não vai pagar por número de usuários, que nem geralmente é no Salesforce. Ou que nem no Data Cloud, né? Ele compra ali créditos, né? No Mulesoft, ele vai comprar, ele tem 2 unidades de medida que ele pode comprar. Ele pode comprar vCore, né? O que seria o vCore?
O vCore são processadores virtuais, né? Aonde vai rodar ali as nossas integrações, né? Então, o cliente ele pode comprar processadores. E um detalhe importante: quando o cliente opta pelo modelo de licenciamento por processador, a subscrição mínima já vai dar para ele 2 processadores, né? Ah, por que eu tenho um só aqui, né? Eu tenho um só porque a gente está usando uma versão aqui trial, né? Mas se fosse, né, um licenciamento que eu tivesse feito, aqui seriam 2 processadores, né? E o que é esse 0.2? A gente pode dividir esses processadores em unidades de 0.1. Ou seja, um processador a gente pode quebrar ele em 10 partes, né? Dessa forma, né, um processador que eu quebrei ele em 10 partes, eu posso subir até 10 aplicações. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Então, se eu tivesse 2, eu poderia colocar 20 aplicações, tá? Eu mencionei que são 2 modelos. Então, isso são as regras para o modelo de processador. Existe um modelo que o cliente ele compra flows, né? E aí vai vir aqui uma quantidade de flows, né? E aí ele vai usando essa quantidade de flows e vai debitando do saldo dele, tá? Esse modelo de comprar flow, ele é um pouco mais recente, tá? O cliente, ele geralmente precisa comprar ou flows ou vCores, né, de sandbox, e flows ou vCores de produção, né? Isso é separado, porque às vezes, para desenvolvimento, você pode precisar de mais vCores do que produção. Ah, como assim? Ah, às vezes você tem 3, 4 ambientes, né? E aí você vai ter que replicar o ambiente, você vai ter que ter recursos para replicar esses ambientes, né? Ou, às vezes, o cliente ele tem só um ambiente de homologação, só que produção dele ele processa bastante coisa. Então, às vezes, ele vai ter mais recursos aqui em produção. Outras coisas também que a plataforma tem, né? Redes, eu vou explicar isso aqui mais para frente, né? Que ele pode comprar, e VPNs, né? Que é Network Connections. E aí, voltando aos environments, né? Então, tudo depende da quantidade de recursos que ele tem e como ele quer distribuir. No meu caso, ó, eu tenho um vCore. Eu já usei 0.2, né? Então, eu tenho 0.8. E aí, eu distribuo esses vCore entre os business group. Aqui, por exemplo, né, eu já tinha ali previamente reservado, né, esses vCores para o ambiente lab, né? Então, cadê? 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 Eu acho que... Acho que o pessoal mudou aqui o menu. A gente já acha aqui. Mas quando eu tinha criado o Business Group, lembra que eu dei o nome, né, para o Business Group, e aqui a gente não chegou a mexer, mas aqui é onde eu controlo qual que é a capacidade que está ali alocada para esse ambiente, né? Cell, opa. Então aqui, se a gente olhar o lab, né, a capacidade aqui alocada para ele já está 2, né? Então a gente teria ali a possibilidade de repente reduzir ali a capacidade alocada dele, né? E remanejar ali para outro. Pois eu acho que eles antes acho que ficava aqui, né? Era para estar aqui embaixo, né? Depois a gente acha aqui, né? Mas voltando aqui,
A gente tem, então, aquele slider, né? Deixa eu ver. Deixa eu abrir por aqui. Então, a gente tem o slider, né? Aonde a gente consegue alocar, né? Então, por exemplo, aqui é o fintech, né? Eu tenho 0,8 disponível, né? E aí eu posso escolher quanto que eu quero alocar para fintech. Eu poderia, por exemplo, colocar 4 para fintech, né? E salvar aqui. E eu poderia colocar mais 4, 0,4 na verdade, né? Opa. E eu poderia colocar mais 0,4 em varejo, né? Então isso aqui dá para ser redistribuído, né? E o environment, ele vai poder consumir a quantidade que está alocada, né? Então, por exemplo, em Lab, eu criei aqui um environment de produção. Só que eu não tenho nenhum vCore de produção. Isso significa que eu não posso subir nenhuma em produção. Já em Dev e QA, eu tenho recursos, né? Mas daí eu tenho que colocar dentro dessa capacidade que eu tenho aqui, que eu distribuí. Né? Aqui ele até colocou agora um em uso, né? Porque eu fiz essa distribuição, né? Então eu distribuí esses recursos, né? Embora eles ainda não estejam no ar, né? Aqui ele vai mostrar, né? O quanto efetivamente já está no ar, né? E o quanto ainda está disponível, né? Mas aqui ele colocou 1/1 porque eu já fiz essa distribuição, né? Se fosse Flow, gente, seria aqui a mesma coisa, né? Seria só essa questão aqui da distribuição, tá? Aqui ele está contando 2, porque ele deve estar contando também ali o de design, que a gente, enfim, não está mais em uso, né? Isso tinha aqui um outro propósito. Então, uma das coisas, né, que um administrador aqui da plataforma precisa fazer é essa gestão de unidades de negócio, que é o Business Group, recursos alocados para esse Business Group, e também, né, ali uma questão de ambientes, né? Geralmente, né, a receitinha de bolo é ter pelo menos 3, né? Mas vocês já devem ter trabalhado em projetos que o cliente tinha 4 ambientes, ou em projetos que tinha 2 ambientes, né? Então, isso aqui é personalizável. Antes da gente avançar, deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat. Opa, nenhuma dúvida por enquanto. Quem quiser abrir o áudio aí, interromper, fica à vontade, tá? E vamos falar de usuários, né? Na plataforma, a gente tem aqui uma seção onde a gente gerencia aqui os usuários. Então, se eu quiser convidar alguém, eu venho aqui e faço o convite, né? Então, eu coloco aqui o e-mail da pessoa e escolho aqui qual que é o time que ela vai entrar. Ah, vai ser desenvolvedor, vai ser suporte, vai ser administrador, né? E quando eu envio o invite, quando a pessoa aceita, vai aparecer aqui, que são usuários ativos. Ou vai aparecer aqui, ó, de invites pendentes, né? Então eu até mandei um invite aqui para um outro e-mail meu, que está pendente, e aí eu vou... chega no e-mail invite, né? E aí ele vai para esse link aqui. E aí eu vou preencher aqui os dados, né? Vou colocar aqui lab teste, né? Vou colocar aqui qualquer número, vou colocar aqui lab teste. A gente está no mês de abril. E vou colocar aqui uma senha qualquer. Beleza. Marcar aqui que eu não sou robô, marcar aqui que eu aceito, né?
Acho que o nome aqui... E o mais importante é lembrar do usuário e do password aqui, tá? Beleza, né? Então, quando o usuário ele aceita o invite, eu não sei se vai dar problema aqui, porque eu loguei no mesmo navegador, mas vamos atualizar aqui. Agora ele pegou aqui o lab test. Deixa eu só fazer um logoff, que eu vou continuar naquela conta ali. Opa. Então, quando a pessoa aceita o invite, ele sai aqui de pending, né? E ele vem para cá. É muito comum, né, a gente mandar um invite para a pessoa falar que não recebeu, aí a gente fala para olhar no spam, ela fala que não está lá, mas de repente ela que perdeu, né? Eu esqueci de mostrar, mas a gente teria um botão aqui para fazer um resend, né? Para reenviar para ela. E uma vez que você tem um usuário aqui, você pode gerenciar esse usuário, como por exemplo, desabilitar ele, né? Eu não recomendo deletar, né? Apesar que dá essa possibilidade de deletar, né? Então, geralmente, se a pessoa não está mais usando, você desabilita ela. E o gerenciar os usuários, né, permite a gente checar aqui algumas informações, inclusive as permissões, né, que esse usuário tem, quais grupos ele faz parte, né? Então, aqui, por exemplo, ele faz parte do grupo de developer, né? Eu poderia tirar ele do grupo de developer, né? Aí ele perderia os acessos que o grupo de developer tem, né? Aqui está com o maintainer, vai ser só member, né? Então ele perderia os privilégios, né, de developer, né? Aqui ele traz alguns limites, né, de permissões que a gente pode ter ali por usuário, né? Mas geralmente isso aqui é mais até do que a gente precisa, né? Então, aqui a gente pode gerenciar permissões, né? Então, eu quero botar ele no grupo de desenvolvedor de novo, né? A gente coloca, né, de forma bem simples. E se eu quiser desabilitar o usuário, eu venho aqui e coloco um disable, né? Um ponto importante, tá? Daria para integrar esses usuários com o usuário de rede da empresa? Então, tem empresas que tem lá o AD, né, o Microsoft Active Director, o Microsoft Entra ID. Eu tenho visto mais recentemente empresas utilizarem o Google, né, ao invés de Microsoft, tem sido mais recentemente tem sido bem utilizado, né? Então eu posso colocar aqui um Identity Provider. Dessa forma, né, ao invés do usuário ter que ter um login aqui, um login lá no outro sistema, né? Ele pode fazer o que a gente chama de SSO, né? Então ele vai logar uma vez no computador dele e ele vai ter acesso a tudo. A plataforma ela suporta. Curiosidade, gente, coloquem no chat, por favor, na empresa que vocês trabalham, né? O pessoal usa aí Microsoft, né? É o Office L365 ou usa Google, né? Ou usa outro, né? Eu já vi outros também, né? Então coloque aí no chat só para a gente fazer uma enquete aí o que é mais utilizado. Além de gerir aqui o usuário individualmente, né? Eu poderia vir em um usuário e adicionar uma permissão específica para ele, ó. Só que a gente sabe que isso não é uma boa prática, né? Né, aqui eu posso ver as permissões, né? A gente sabe que isso não é uma boa prática, né? Porque geralmente é legal a gente trabalhar com perfis. No Salesforce também tem um conceito similar, né? Então, ao invés de eu pegar ali o usuário que vai ser desenvolvedor e eu dar permissão para ele, eu posso pegar e criar um perfil de desenvolvedor, né? Se eu quiser criar um perfil aqui de suporte, o que seria um perfil de suporte? Seria aquela pessoa que ela vai poder monitorar integrações, só que ela não vai poder mexer em nada. Ela vai ser um acesso aqui somente leitura, né? Então, ó, estou criando aqui um time de suporte e aqui eu coloco as permissões, né? Onde que a pessoa vai ter permissão, né? Coloco aqui as permissões, né? Quais são as permissões que a pessoa vai ter?
Ela vai ter acesso somente para acessar o monitoring e visualizar. Vai ter acesso para ir no Runtime Manager, né? E visualizar aplicações. Cadê? Read Applications, né? E aí eu escolho quais são os business groups que ele tem acesso, né? Eu quero que ele tenha acesso só ao fintech, só ao fintech. Poderia colocar em todos, né? E vou colocar aqui o lab, que eu acho que vai ficar mais legal aqui no nosso exemplo. Vai ter acesso ao lab e vai ter acesso à produção somente, né? Ou poderia ser só QA, né? Mas é que suporte geralmente faz sentido produção, né? Vou colocar QA também. E pronto, né? Dessa forma eu gerencio aqui as permissões, né? Que um grupo tem ali, né? E aí eu adiciono o usuário aqui, né? Então eu poderia aqui adicionar o usuário, né? Então é simples fazer isso, né? Então, dessa forma que eu crio, né, times, atribuo permissões a times e coloco pessoas dentro aqui de times. Deixa eu ver o chat aqui. Preencheram aí se vocês usam 365, Okta, legal, Okta ou 365 ou Google. Okta também é utilizado aí. Maravilha. Acho que por enquanto aqui nenhuma dúvida, né? Se tiverem dúvidas, fica à vontade. Vamos aqui ao próximo tópico. Falei de usuários, falei de Teams, né? Connected App. O Connected App, gente, é um tipo aqui de usuário que é um usuário de serviço, né? Sabe no Salesforce que a gente cria aquele usuário de integração, né? Um usuário que ele não vai acessar a tela, ele vai apenas, de repente, ler objetos, né? O Connected App ele seria algo parecido com isso. Então, imagina que eu vou ter aqui um usuário comum, tá? Então, imagina que esse usuário comum, ele tem acesso para fazer deploy em produção, né? Ou ele tem acesso para fazer deploy em desenvolvimento, né? Só que para fazer deploy em produção, ninguém vai poder fazer isso manualmente. Então, eu tiro o acesso de todo mundo para fazer deploy em produção. Só que quem que vai fazer deploy em produção? Vai ser um processo de DevOps, né? Aí eu posso criar uma Connected App, né? E aí essa Connected App, né? Vou colocar aqui, DevOps. Essa Connected App eu adiciono aqui as permissões, né? Então, por exemplo, Runtime Manager. Vou colocar aqui, Create Applications, né? Read Applications. Deixa eu pegar aqui tudo que é application. Delete. Né? Então, dessa forma, esse usuário ele teria essas permissões. E aí eu posso escolher qual que é o business group. Vou colocar aqui lab, e o ambiente, produção. É claro que se a gente fosse fazer um processo de DevOps aqui, eu teria que colocar outras permissões também, né, que eu não quero me aprofundar muito, mas dessa forma, né, a gente tem aqui um usuário de DevOps. Acho que eu tinha até dois aqui, eu já tinha um, que acho que eu devia estar testando. Enfim. E aí, qual que é o usuário e senha dele? O Client ID e o Client Secret. Então aqui eu copio, né? E aí essa é a credencial dele. Um outro motivo para ter uma Connected App também é a questão do MFA. Então, geralmente, usuários, eles vão estar ali com o MFA ativo. Aqui eu desativei, né, para
que é uma org aqui de trial, né? Mas geralmente em orgs de cliente isso aqui fica ativo, né? Então imagina só o DevOps fazendo MFA, não tem como, né? Então o Connected App, ele serve para isso, tá? Então isso é um recurso que veio aí e tem facilitado bastante, né? A gente ter ali uma boa governança do processo. Subscription eu já expliquei aqui um pouco, né? Então aqui, gente, é como se fosse lá o painel lá da org do Salesforce, onde a gente checa os nossos limites, né? Então aqui é os recursos que a gente tem. No meu caso é VCorp, mas poderia ser Flow. Então a gente tem produção, não produção, né, que é o sandbox. Tem as redes, que eu já vou explicar o que é, né, VPCs, né? VPC seria a mesma coisa que Private Space, tá? E Network Connections, que são as VPNs. Né? Então, para o administrador é fundamental ele acompanhar esse painel aqui e, eventualmente, reposicionar aqui recursos e até mesmo solicitar a compra de mais, né? Caso seja necessário. Object Store é um recurso que o Muri tem ali para armazenamento transiente. Como assim armazenamento transiente? O Murisoft ele não é um banco de dados, né? É até um erro comum, às vezes as pessoas confundem o Muri com o Heroku, né? De, eu vou usar o Murisoft porque lá eu vou armazenar um monte de coisa e aí fica tudo consolidado, né? Não, o Murisoft, se você precisar consolidar as coisas com o Murisoft, você vai precisar de um banco de dados, né? Mas, às vezes, num processo de integração, você quer guardar algumas informações de forma temporária, né? Então, por exemplo, você está recebendo aqui várias informações, só que você não quer mandar já para o Salesforce, porque se você mandar de uma em uma, né, ele vai consumir API calls do Salesforce, né? Então você pode ir armazenando temporariamente e mandar tudo a cada uma hora, né? Aí você manda um lote com 200, manda um lote com book, né? E só que aí tem um limite de utilização disso, né? Até antigamente não tinha limite, você tinha só um limite, você não tinha um limite de quantidade de chaves que você podia armazenar. Você só estava sujeito a 10 transações por segundo por API, né, por aplicação, né? E se você precisasse de mais do que 10 requisições por segundo, você poderia comprar uma licença adicional, né? Só que fora isso não tinha mais limite. Agora você tem uma quantidade aqui que você pode fazer ali por mês. Como é uma org de trial, eu não tenho, né, aqui o recurso que é além das 10 transações por segundo, né? Mas se o cliente tiver, vai aparecer aqui, inclusive, o controle de utilização, né? Então, o subscription é o melhor amigo aqui do administrador, né? Porque ele sempre vai ficar de olho na capacidade da org dele e realocar recursos ou comprar mais. E tem o Audit Logs, né? Então, se eu crio uma aplicação, se eu mudo uma aplicação, se eu crio um usuário, né? Tudo isso vai estar sendo auditado aqui. Então, lembra que eu criei aqui o DevOps? Né? Então, isso ficou aqui auditado. Né? Lembra que eu criei o time de suporte? Ficou auditado. Né? Então, isso é muito importante, né? Porque vai que alguém faz alguma coisa aqui que pode gerar algum tipo de problema, né? Dá para a gente consultar depois aqui quem foi, né? E entender se foi ali sem querer ou se foi, às vezes, intencionalmente feito ali para causar um problema. E o Identity Providers, né, é o que eu falei para vocês do SSO. Né? Então eu poderia aqui configurar, né, um SSO. O API Manager é um outro módulo, tá? Que ele vai cuidar da segurança e acessos das APIs. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma aplicação rodando, essa aplicação tem uma URL. Né? Então, deixa eu aqui no Postman colocar essa aplicação.
Deixa eu só pegar aqui o restante da chamada dele. Legal, então é só fazer isso daqui. Deixa eu pegar aqui um CNPJ da Salesforce, e vou chamar essa aplicação. Vamos ver se vai funcionar. Legal, acho que faltou aqui colocar, acho que não estava atualizado ali, mas tem aqui um /API. Legal. Ele foi lá e constou o CNPJ aqui da Salesforce, né? Trouxe todas essas informações aqui. Só que vocês perceberam que aqui ele não pediu nenhuma senha, né? A gente não pode deixar uma API aberta sem senha, né? E aí como é que faz a gestão de acesso das credenciais da API? Né? Isso é feito pelo API Manager. Então, no API Manager, a gente tem um conceito que a gente chama de policy. Então, aqui vai ter todas as APIs, né? Vou acessar a API que eu quero colocar segurança. E aí eu vou ativar aqui uma policy. Vou até remover e colocar de novo para vocês verem. Então, eu tenho diversas policies que eu posso colocar. Né? O que seria uma policy? Algum tipo de validação que vai ser feita antes dessa requisição ser processada. Então, eu poderia colocar uma política de OAuth 2, de JWT, de BASIC, liberar um conjunto de IPs ou bloquear um conjunto de IPs, né? Tem várias coisas que eu posso colocar aqui. Colocar um rate limit, né? O que seria um rate limit? Eu quero que quem vai acessar essa API possa fazer no máximo 100 requisições no período de 1 minuto. O que acontece se ela fizer 101? Essa 101ª ela vai ser bloqueada. Então, existem alguns mecanismos de proteção aqui na plataforma. A gente vai colocar um mecanismo aqui que a gente chama de Client Edge Enforcement, para ele passar a exigir uma credencial. Aí eu poderia formatar essa credencial de várias formas, poderia ser um token, né? Mas aqui eu vou trabalhar com o Basic. Acho que ficar aqui mais intuitivo. A partir do momento que eu coloquei isso, ele vai demorar aqui alguns segundos, tá? Mas ele vai começar a bloquear requisições sem credenciais, ó. Daqui a pouco ele começa a bloquear. E aí, somente usuários devidamente autorizados vão poder acessar, né? E aí, quando eu quiser dar acesso para um usuário, esse usuário ele precisa acessar esse portal, que é o Exchange, né? Então, só voltando aqui no menu, né? Esse portal ele é o Exchange. Então, o Exchange é o grande catálogo, né, onde vai estar conectores, APIs, né? Então, o usuário que quiser acessar, geralmente é um desenvolvedor, né? Ele vai vir aqui, vai ver a documentação, poxa, essa que eu quero mesmo. O que ela faz? Ela consulta aqui os dados cadastrais através de um documento, né? Que documento que é? É o CNPJ. Legal, quero essa. Ele vem aqui e faz um request access, né? Vamos ver se ele já começou a bloquear. Ó, já deu aqui access deny, né? Authentication deny. E aí eu preciso solicitar uma credencial. Então eu venho aqui, escolho o ambiente que eu quero a credencial, né? Que acho que está errado o label, mas é um ambiente de QA, né? Então eu estou pedindo no ambiente de QA. Eu escolho aqui a minha credencial, né? O que seria a minha aplicação? Eu posso ter muitos usuários que vão querer ter acesso a isso. E geralmente o usuário aqui é uma aplicação. O Salesforce, de repente eu posso ter um RP que vai querer acessar, eu posso ter um outro sistema, né? Então eu vou criar aqui uma outra aplicação. Eu vou chamar aqui de Live, que é a que a gente está fazendo aqui ao vivo. E aqui eu escolho o SLA Tier, né? Eu posso customizar isso. Por exemplo, quem for um usuário aqui free, ele vai poder fazer no máximo 10 requisições no período de 1 minuto. Ou se for um usuário premium, são 100 requisições. Se for um usuário free,
ele vai aprovar automaticamente, ó. Se for um usuário premium, vai ter que ter uma aprovação manual. Vou colocar aqui como usuário premium. Isso aqui é tudo customizável, tá? Eu que criei isso aqui, né? Isso aqui tudo pode ser customizável. Então, vou colocar aqui um usuário premium, request access. Aí, olha que interessante. Ele fala que mandou para uma aprovação. Então, isso vai cair um e-mail para o usuário que é administrador disso. Ele pode consultar aqui em Contracts, ó, o Salesforce já está aprovado. E aqui ele pode rejeitar ou ele pode aprovar. No caso aqui eu vou aprovar. Ó, aprovado. Eu poderia mudar também o SLA Tier. Não, eu quero que esse cara seja free. Né? E como é que faz para mim ver a credencial? Né? Existe uma seção aqui no Exchange que chama-se My Applications. Então, às vezes eu posso cuidar de vários sistemas. Né? Ah, eu gerei uma credencial para o RP, uma credencial para o Salesforce, uma credencial de teste. Tudo isso vai estar aqui. E é legal que você pode acessar aqui a credencial e ele, inclusive, vai mostrar aqui estatísticas de utilização, né? Então, aqui, eu não lembro o período que ele... Eu acho que deve ser os últimos 30 dias. Ah, não, eu posso escolher o período, né? Então, aqui nos últimos 15 dias, basicamente, né? Eu fiz aqui 53 acessos, né? No caso, eu quero pegar que a gente criou aqui, que é a live, né? A live ainda não tem nenhum acesso, a gente criou agora. E aí eu vou pegar a credencial e colocar aqui. É basic, né? Então eu venho aqui, ó, basic. Então eu coloquei aqui o username e o password. E vamos ver se vai dar certo? Ó, deu certo. E a qualquer momento, que demora um pouquinho para atualizar, tá? E a qualquer momento eu, como administrador, eu posso vir aqui e revogar, ó. Se eu revogar, claro que tem um tempinho aqui para atualizar, né? Mas daí ele vai passar a não aceitar mais daqui a pouco, né? Então, existe um tempinho aqui para atualizar, depois a gente pode consultar mais tarde, né? Mas daí eu impeço acesso de um usuário de API, né? Então é bem simples aqui o gerenciamento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Por enquanto, nenhuma, né? Então, a gente viu ali no API Manager, né, políticas, o SLA Tier, né, e a questão de acessos. Só lembrando, o SLA Tier, né, é aquela possibilidade de eu ter vários grupos aqui de usuários com um perfil ali de consumo diferente. É legal a gente ter aqui um limite, porque senão, às vezes, a pessoa abusa, né, e aí ela pode derrubar, por exemplo, a minha aplicação, né, se tiver ali um abuso. E às vezes acontece, o desenvolvedor errou a lógica, entra num looping, né? E imagina só uma consulta, né, para a Receita Federal, que a gente viu que tem custo, né? Então é muito importante a gente fazer essa gestão aqui, né? Porque se ficar constando toda hora, a conta vai sair cara ali, né? Então, essa foi a parte da administração básica ali do API Manager. E Client Application é aquela credencial que eu peguei aqui, né? E que eu posso fazer o gerenciamento aqui do contrato. Aí vai ter aqui as Client Application. Vamos ver se ele já revogou. Ó, agora ele já revogou. Ó. Ele não deixa mais aquele usuário acessar. Acho que a label aqui ficou errado, tá? Depois eu corrijo. Mas o Runtime Manager, tá? Aqui deveria ser Runtime Manager. O Runtime Manager é onde as minhas aplicações elas estão em execução, tá? Então, o API Manager ele é abstrato, né? Eu tenho ali só, digamos assim, uma configuração, né, de acesso, de restrições. Só que o Runtime Manager é onde a aplicação ela executa. Então, quando eu desenvolvo uma aplicação no estúdio, né, e eu vou publicar essa aplicação, né, eu compilo ela, né, ele gera aqui um jar, né, e esse jar eu subo aqui, né, então eu poderia vir aqui, ó,
Dá um nome, né? Ó, teste. Eu escolho aonde eu quero rodar isso. Ah, eu quero rodar na nuvem da Muli, Cloud Hub 2. E aqui eu posso importar um jar, né? Eu posso pegar um que eu já tenho importado antes, né? Como que é o nome que eu subi? Acho que era master. Ó, por exemplo, eu posso pegar uma que eu já tinha subido antes, né? E selecionar ela, né? E aqui eu escolho como que eu quero executar essa aplicação. Eu quero usar quantos vCores? Lembra que eu falei que eu posso pegar um vCore e dividir ele em até 10 partes? Então eu posso rodar ele com 0.1. Então é 0.1 de processador e 1,2 GB de memória, né? Ah, eu posso rodar ele com 0.2. Só que se eu dividir um vCore em 0.2, né? Aí eu não tenho 10, aí eu tenho só 5, né? Ou eu posso rodar com 0.5, ou eu posso rodar com 1 vCore, né? Como que eu sei o que eu escolho? Dependendo da quantidade de processamento que a minha aplicação ela vai precisar. Ah, ela recebe muitos acessos, recebe muitas chamadas, processa muitos registros, né? Aí, dependendo disso, eu vou ter que colocar uma capacidade maior de processamento. O Flow Builder é legal que ele não tem muito isso, né? Tem ali os limites já pré-estabelecidos, né? Os limites ali de governo, né? E eu ativo ele ou desativo, né? Só que o Muli, embora, né, a gente tenha que ter esse conhecimento de o que eu coloco, é legal que ele não vai ter esses limites de governo, né, igual do Flow Builder. O limite vai ser em cima da capacidade de processamento que eu colocar nele. Né? Eu posso colocar aqui 4 vCores, 15 gigas, né? Então, é uma flexibilidade que a plataforma traz. Eu posso escolher também se eu quero rodar isso em várias réplicas. Imagina que eu tenho muitas requisições que eu recebo. Eu posso colocar aqui o tamanho de 0.1 e dividir isso em 2 processadores. Aí vai estar rodando 2 instâncias da aplicação, dividindo esse processamento, né? Eu vou pegar aqui uma aplicação que a gente já tem aqui rodando, que é essa que a gente está trabalhando aqui. E aí, olha que interessante, né? Ela já está configurada aqui para rodar com 0.1, né? Se eu viesse aqui e mudasse para 0.2 e tudo mais, né? Seria só eu vir aqui, mudar, né? E dar um apply. E aí ele vai recarregar e vai rodar ela com essa capacidade nova, né? E aí eu posso acompanhar aqui os gráficos de monitoramento para verificar se essa capacidade ela é suficiente, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre o monitoring na sequência, tá? E aí, se a gente viu no gráfico que precisa de mais recursos, é só eu aumentar. E dentro da aplicação eu tenho logs. Seria parecido com os logs do Salesforce. Então, lembra que a gente fez ali um teste, deu invalid client? Tudo isso pode ficar logado aqui. Eu posso controlar, tá, o que vai ser logado, o que não vai, o que retornou. Eu posso filtrar aqui para pegar somente aquilo que deu erro. Então aqui ele vai pegar somente o que deu erro, né? Ou deveria pegar só o que deu erro, né? Deixa eu... Legal. Então aqui, opa, eu acabei clicando aqui no voltar, usei o atalho de voltar. Então aqui ele pode filtrar aqui somente o que deu erro, né? Então isso aqui é bem interessante. Eu posso setar um range de tempo também, né? Então isso facilita bastante o troubleshoot, né? E aí a gente tem o conceito de Private Space VPN, né? O que seria isso, né? Eu acho que tinha aqui uma imagem que eu coloquei. Acho que ele acabou não salvando a imagem.
Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ah, tá aqui a imagem. Então, tem uma imagem que eu coloquei, eu acabei aqui apagando sem querer. Que ele vai exemplificar para a gente esse conceito do private space, né? Só deu uma travada aqui. Para quem fala que Mac não trava, né? Deu uma travada, mas é porque é o PowerPoint da Microsoft, né? Vai ver que é isso. Então, private space ou VPC, ele é a rede aonde roda aqui as minhas aplicações. Então, o Bulisoft ele roda no modelo baseado em container. Então, existe aqui um cluster de container embaixo da infraestrutura dele, que para a gente é transparente. E existe uma rede, né, que ele roda, que é o VPC ou Private Space. Né, são sinônimos. E aí eu posso criar VPNs. Eu posso criar uma VPN comum, geralmente eu tenho uma redundância também, ou eu posso ligar um Transit Gateway. Por exemplo, o Mulisoft ele roda na Amazon, geralmente, né, se a gente usa a cloud da Muli. Né? E aí na Amazon, eu tenho, numa outra conta da Amazon, eu já tenho uma VPC, ele não vai permitir fazer o peering, mas eu posso atachar através de um Transit Gateway. Então, geralmente, num projeto de Mulisoft, é muito comum eu ter uma arquitetura assim, ó. Eu tenho uma rede de não produção, né? Acho que na imagem ficou aqui o mesmo IP, né? Mas geralmente eu tenho uma rede de não produção, que tem um range de IP. Aqui no nosso exemplo, ele tem uma rede de 1024 IPs. E eu tenho, né, um produção, que é um range diferente de IP, né? E aqui nessa rede, eu coloco os ambientes não produtivos, desenvolvimento, QA, e nessa outra eu coloco produção. E aqui, às vezes, é a rede do meu cliente, que é uma rede privada, né? E aí eu crio VPNs. Então é normal eu ter uma VPN para produção e uma VPN para não produção. Depois eu acerto aqui o slide, né? Ficou cortado, né? Ficou abesmo aqui. E tudo isso é gerenciado aqui no Runtime Manager. Então eu tenho aqui os Private Spaces. Eu criei aqui um Private Space sandbox, que seria o não produção, só que ele vai ficar com falha porque nessa conta trial a gente não tem, né, os recursos de VPC para criar. Né? Então por isso que ele fica aqui pela metade. Né? Então ele fala que eu não tenho isso da minha cota, né? Mas basicamente essa é a configuração da rede. Então vai ter aqui o bloco dessa rede, aqui eu fiz com o 7.2, né? E aí, caso ele tivesse concluído, iriam aparecer aqui IP estático, de entrada, de saída, né? E aqui eu poderia criar VPNs, né? Então eu posso escolher uma VPN ou um Transit Gateway. Aqui também, né, não vai dar para concluir, porque eu também não tenho recursos, né? Mas só para vocês verem, né? Aqui seria o setup da VPN. Geralmente, isso aqui é um arquiteto que faz, não costuma ser um administrador, tá? Porque é uma configuração aqui bem mais técnica. E para fechar, né, o dia de hoje, né, a gente já está aqui estourando o tempo, existe aqui o monitoramento. Né? Então, como é que eu monitoro uma aplicação? Né? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo consultas à Receita Federal. Como é que eu monitoro tudo isso? Né? Eu tenho aqui algumas camadas de monitoramento. Eu tenho aqui o Visualizer, que ele vai me dar um monitoramento mais macro. Então, olha que interessante. Aqui é a minha visão de arquitetura. Não sei se vocês notaram, mas lá no Runtime Manager eu tenho duas aplicações rodando, né? É normal o cliente ter 30, ter 50, ter 100, né? E aqui ele vai mostrar essa árvore. Cada quadradinho é uma aplicação e como que elas ligam-se entre si. Ah, mas como que monta essas setas? Isso aqui é automático. Conforme uma aplicação chama a outra, ele monta essas setas. E é legal que aqui ele já separa em camadas, ó. System, Process, né? Que são as camadas do API LED.
Então, essa é a visão de arquitetura, né? Então, aqui a gente sabe que a requisição ela vem das client apps, né, live que a gente acabou de criar, né? Acho que eu até poderia colocar aqui um período maior. Cadê? Então, aqui ele está mostrando, né, as credenciais, né, que tem acesso aqui, por exemplo, a credencial live, né? E aí ele entra por aqui. E depois chama essa API de sistema que vai chegar lá no CNPJ, né? Além disso, né, a gente tem uma visão de troubleshooting. Essa visão de troubleshooting é legal porque dá para a gente ver algumas métricas, né? Isso aqui, geralmente, é a pessoa responsável pelo suporte da plataforma. Às vezes, um administrador também pode olhar isso para tirar alguns insights se precisa comprar mais recursos, né? E ver como é que está a volumetria das requisições. Então, por exemplo, aqui eu estou tendo uma métrica de tempo de resposta. Então, a minha aplicação, ó, na média, ela responde super rápido. Menos de 1 segundo, 194 milissegundos, né? Eu poderia colocar uma métrica também de throughput, né? Que é baseado em TPM, né? Que seria, vamos dizer assim, requisições por minuto, né? Eu poderia colocar uma métrica de utilização de CPU. Lembra que eu falei que a gente aloca vCores, né? Então a gente pode colocar o sizing aqui, indicando se é 0.1, se é 0.2, né? Então, com 0.1, tá usando aqui 4%, tá usando aqui menos que 2%, então é mais que suficiente. Agora, se isso aqui começasse a bater 80%, 90%, talvez já fosse a hora de ou aumentar a quantidade de recursos, isso aqui a gente chama de aumentar de forma vertical, né, que é botar um servidor, né, um container maior, ou eu posso escalar na horizontal, que é colocando mais réplicas, né? Eu posso colocar aqui até 8 réplicas, né? Então, dá para a gente ver aqui a métrica de utilização de CPU, e o que geralmente pega é a utilização de memória. Ó, tá vendo que aqui está usando 42, aqui 36? Geralmente, a gente acaba escalando as aplicações Muli quando começa a bater memória. Tá vendo aqui que o processador ele vem um número de memória vinculado, né? Então, a gente acaba escalando quando precisa colocar mais memória. E eu posso ver falhas. Será que eu estou tendo falhas? Né? Então, caso eu tivesse tendo alguma falha, ó, eu acho que eu vou provocar uma falha que vai demorar um pouco para aparecer no gráfico. Como eu estou usando aqui de graça essa consulta do CNPJ, eu acho que eu tenho um rate limit aqui de 5. Então, se eu fizer aqui 5 consultas, ele vai dar uma falha daqui a pouco, né? Se eles estiverem medindo certinho, né? Vamos ver. Ah, talvez sejam 5 diferentes. Deixa eu ver aqui. Ah, agora começou a dar falha, né? É que demora um pouco para aparecer no Visualizer, depois a gente pode... Demora alguns segundos, depois a gente pode até voltar aqui, mas ele vai mostrar o mapa de calor, né? Aqui das aplicações que tem mais falha, né? E permite a gente identificar rapidamente. Aí, se eu quiser olhar em mais detalhes uma aplicação, eu posso vir aqui no Monitoring. Aqui no Monitoring, eu posso escolher o ambiente que eu quero olhar. Então, eu quero olhar aqui o ambiente de QA. Ele vai listar as aplicações desses ambientes. Isso aqui, ele traz algumas métricas padrão, tá? Isso aqui tudo já é nativo da plataforma, né? Então, a gente pode selecionar, né? Eu quero ver nas últimas 6 horas. Então, nas últimas 6 horas não tiveram tanto antes das 16, né? Eu posso até, ó, eu quero ver essa janela aqui, ó. Aí ele adequa aqui a data de acordo com essa janela, né? E aí, a gente consegue ver aqui algumas métricas. Então, aqui é uma visão geral, né? Mas eu posso ver, por exemplo, inbound, né? Então, inbound é tudo que entrou, né?
e inclusive se deu falhas e tudo mais. Outbound, no nosso caso, vai ser aqui quase que o espelho de inbound, né? Mas é legal ter o outbound, porque às vezes eu tenho uma entrada, só que eu chamo 3, 4 APIs para completar essa requisição, né? Nesse caso aqui é 1 para 1, por isso que é igual, né? E principalmente eu posso ver falhas, né? Vamos ver se a falha que a gente gerou agora há pouco já está aparecendo aqui, ó. Já está aparecendo, ó. Apareceu aqui que deu a falha ali, né? A hora que eu chamei, né? E aqui a gente pode ver mais detalhes, né? De aonde que foi essa falha. Foi aqui nesse endpoint. É comum, né? Uma API ela ter vários endpoints, só que deu a falha aqui no dados cadastrais. E eu posso ter uma visão de infraestrutura, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui excedendo o CPU ou excedendo memória, né? Eu posso colocar mais recursos. E aí, se eu quiser ver mais detalhes ainda da falha, eu posso ir lá no Runtime Manager e olhar o log da aplicação, né? Então, olha que interessante. A falha que a gente teve, ela está logada aqui. Aí aqui precisa ter um olho um pouco mais treinado para achar. É que nem os logs lá do Salesforce. Só que aqui ainda é um pouquinho mais fácil. E aqui a falha aconteceu porque eu estourei, né, um rate limit lá da consulta de CNPJ que eu faço. Como eu estou usando aqui de graça, né, eles me dão aqui um rate limit de apenas 5, né? Então é muito comum na rotina de um administrador aqui da plataforma, ele está de olho, né, na utilização aqui de recursos, memória, processador. Apareceu aqui o erro, ó, que legal. E ele, às vezes, solicitar ali a compra de algum recurso, a realocação, né, para garantir aqui a performance da plataforma. O Visualize ele é bem legal no cenário onde você tem um monte de aplicação. Imagina se eu tivesse 30 aplicação e está dando erro em uma. Aqui eu consigo ver qual que está dando erro. Aí eu posso vir no monitoring, olhar aqui mais detalhes do erro no gráfico, ou até mesmo olhar aqui nos logs, né? Então isso facilita demais ali a nossa, enfim, a nossa resolução de problemas. Dúvidas até aqui? Nenhuma até agora? Então tá tudo aqui muito fácil. E é legal que todos esses recursos aqui que eu mostrei para vocês, eles estão disponíveis, tá? Na versão trial que vocês podem ali se inscrever, tá? Eu vou até colocar aqui no chat para vocês o link, né? Para quem depois quiser criar e explorar, tá? E aí, fora esses recursos que eu mostrei para vocês, né? Existe um monitoring, existe algumas opções mais avançadas aqui no monitoring, né? Que não vai aparecer aqui nessa versão trial, né? Mas na versão paga, né? Ele vai, inclusive, trazer a possibilidade da gente criar dashboards customizados, né? Mas aí já é um recurso aí da versão ali paga, né? Então, pessoal, por hoje, né, esses são os tópicos que eu quis trazer para vocês, né? Então, era realmente mais navegar aqui na plataforma, explicar alguns conceitos, né? E aí, preparem já dúvidas que vocês tenham, tá? Mas só para a gente recapitular, tá? Design Center é onde eu construo o contrato das minhas APIs, né? Então não é aqui que eu faço a implementação. A implementação é o estúdio, né? É onde eu faço aqui o drag and drop, é onde eu coloco realmente aqui a minha lógica. Então, no Design Center, eu faço o contrato. Eu especifico o que entra, o que sai. O Exchange é o meu portal de ativos. Então lá eu posso ter tanto os recursos providos pela Mulisoft, né,
conectores, aceleradores, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um acelerador do SAP. Isso aqui é provido pela Mulisoft, né? Ou eu posso ter os meus próprios recursos, ó. Então essas foram as APIs que a gente construiu junto aqui nos últimos dias, tá? Então o Exchange é o portal aqui de assets, né? O meu catálogo ali, né? Digamos assim. API Manager é onde eu defino a segurança das minhas APIs. Qual que vai ser a forma de autenticação? Quem tem acesso para consumir essas APIs? O quanto que a pessoa pode consumir? É no API Manager. Runtime Manager é onde eu executo as minhas aplicações. Então, eu fiz aqui no Studio, eu publico, né? É como se no Flow Builder eu ativasse. O processo de ativar aqui é publicar essa aplicação no Runtime Manager, né? E, por fim, né, a gente tem o Visualizer e o Monitoring, que serve para a gente fazer esse troubleshooting. Visualizer vai trazer uma visão mais global do meu ambiente. Inclusive, eu posso construir aqui várias visões, né? Por exemplo, ó, eu quero colocar mais coisas, eu quero ocultar coisas, né? Então eu posso ir mexendo e aí eu posso salvar, criar várias visões, né? E o monitoring, eu tenho ali gráficos, né, com métricas a respeito das requisições que estão chegando aqui nas minhas APIs, né? Então, por exemplo, eu quero pegar aqui um registro, né, de qual que é o volume mensal de integrações aqui que está chegando, né? Então, eu vou vir aqui no monitoring. E aí eu coloco aqui o período que eu quero. Essas métricas, elas ficam aqui, se eu não me engano, por 90 dias, tá? É importante checar aí cada licença, porque pode ter alguma variação, né? Mas eu consigo consultar por aqui, né? Essa métrica, né? E obter essa resposta, né? Inclusive, eu consigo ver aqui por recurso, né? Aqui é a quantidade de requisições que está chegando, posso ver o tempo de resposta. Então, o monitoring ele serve para fazer isso. E o Access Management, né, vai servir para mim fazer a gestão de acesso de usuários à plataforma. Uma coisa é logar na plataforma, outra coisa é logar na API. Então, aqui é acesso à plataforma, grupos, inclusive aqui os meus recursos. Vamos ver se a gente tem aqui uma pergunta, legal. Temos aqui uma pergunta, né? O Fábio, ele pergunta aqui. Boa tarde, Renato. Eu posso ter no mesmo ambiente APIs convivendo nos dois modelos? Private Space com o Cloud Hub 1 e Cloud Hub 2 com o VPC? Pode sim, Fábio. A gente só precisa ter VPCs disponíveis. Teve até um cliente que a gente fez recentemente uma migração. Ele estava no Cloud Hub 1, né? E ele foi para o Cloud Hub 2. E a gente, por um tempo, ficou com os dois, né? Enquanto a gente estava fazendo a transição. Só que a gente precisou ter mais VPCs. Então, geralmente, você tem dois, produção e não produção. Eu quero subir um outro ambiente, você vai precisar ter mais dois, né? E VPN também, né? Mas é perfeitamente possível. Inclusive, eu posso ter várias private spaces, várias VPCs, você só precisa ter recursos aqui, tá bom? Alguém tem mais perguntas? Para quem não sabe esse termo, tá? Cloud Hub 1 e Cloud Hub 2, a nuvem da Muli, ela é o Endpoint Platform. O Runtime Manager, antigamente ele era chamado de... antigamente não, até hoje, né? Ele é chamado de Cloud Hub, né? Porque no Runtime Manager, ele foi projetado para a gente gerir tanto aplicações que estão na nuvem da Muli, quanto aplicações que estão instaladas localmente no data center do cliente. O Muli permite fazer isso.
E aí, quando está na nuvem da Muli, a gente chama de Cloud Hub, né? Clientes que têm um contrato há mais tempo, muito provavelmente eles estão usando ainda o Cloud Hub 1, né? E aí a Muli lançou o Cloud Hub 2, né? E aí alguns clientes já estão fazendo a transição. Então, uma curiosidade, né? 80% dos clientes que eu atendo já estão no Cloud Hub 2, né? Às vezes eu converso com os meus amigos, né? Eles falam, olha, talvez 5% dos clientes que eu atendo estão no 2, a maioria está no 1, né? Então a gente foi pioneiro, né? Assim que saiu o 2, a gente já explorou, já fez evento, já subiu um cliente no Cloud Hub 2, né? E a gente também presta esse serviço de migração. Mais alguma dúvida aí, gente? Perfeito. Bom, gente, então, não tendo mais dúvidas, aí eu acho que a gente vai para o encerramento. Desculpa aí a gente ter estendido um pouco mais, mas acho que foi valioso. Olha quem está aí hoje. Tem uma Trailblazer Júnior aí, Maurício? Tá. Sim. Tá aprendendo, né? Então. Boa. Acho que não tem mais nada, né? Então, Renato, de novo aí, muito obrigado, meu amigo. Essa parte eu nunca tinha visto. Dessa da parte do processamento e coisa. Eu sabia que existia, né? Mas eu nunca não fazia ideia onde que ia para lá. E como você controla isso, né? Não é que nem no Heroku. No Heroku, os DINs e todas as coisas lá, eu sei onde que controlar tudo, mas é interessante essa parte de você poder controlar também parte da performance da Muli, né? Da aplicação. Bem interessante isso tem mesmo. Sim, essa Bom, parte pessoal, é legal. Pessoal, daí também, obrigado aí pela presença de todos. Tenho certeza que amanhã vai ter mais conteúdo muito instrutivo e muito relevante para aprender essa ferramenta. E, de novo, a gente só resta agradecer ao Renato pelo tempo e pela disponibilidade dele de estar passando essas informações para a gente. A gente que agradece. E lembrando, amanhã é Data Weave. Vamos dizer assim, é o motor de transformação, é o motor do Mulisoft. É o componente, o principal componente dele, que é um transformador. E detalhe, no Salesforce, esse componente também já roda lá, e talvez quem trabalha com Apex também vai poder interagir, tá? Boa, boa. Traduzindo, quem perder amanhã tá ferrado. Valeu, pessoal. Então, valeu de novo, Renato. Um abraço para todo mundo aí, boa noite. Até mais. Até amanhã.